com certeza esse meu vídeo ficou comprido. Eu espero que eu consiga levar o conteúdo, passar minha mensagem para vocês, tá? Fala turma, beleza? Nesse vídeo, papo sério, aqui ó, como vocês podem ver, vamos falar setups e estratégias. Será que elas realmente funcionam? Olha as coisas que aparecem. Setup mágico, santo grau do trade, o melhor setup lucrativo, setup da lagartixa, setup do João, setup da Paula, estratégia ultra scalp. E eu vou deixar rolando em todo esse vídeo isso aqui, ó, para vocês ficarem no alerta sobre setups e estratégias para não cair nenhuma roubada. Por isso, turma, nesse vídeo eu vou explicar tudo no detalhe. O que são setups e estratégias, como avaliar e ser lucrativo e consistente no longo prazo, como não cair em roubadas e ser enganado com uma estratégia que não resolve, que não funciona. E no final do vídeo eu vou deixar um bônus, mas é só para quem é fiel e acompanha até o final do vídeo. Fechado? O papo hoje é sobre estratégias e setups operacionais. É natural a gente estar no trade e a gente deparar, sendo na literatura, seja o nosso influenciador, falar de setup e estratégia. Como vocês devem ter notado aqui no canal, eu não falo muito sobre isso, eu também não detalho muito sobre essas estratégias, como os vídeos que estão passando aqui. Também não reprimo ninguém que faça isso, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa. Alguns estão aí para nos ensinar, para compartilhar conhecimento, mas tem muitos aí que são oportunistas, tá? Então, pega a visão aqui que eu quero falar sobre isso. No meu entendimento, eu separo estratégia de setup. Para mim, setup é basicamente um arranjo, uma receita de bolo, um gatilho, é um arranjo específico que acontece. Como a gente utiliza muito o gráfico, a gente vai buscar esses arranjos, essa receita de bolo aqui no gráfico, por exemplo, usando ou indicador junto com gráfico, ou padrões de candle, ou padrões de figuras, ou até mesmo usando indicadores, né? Então a gente fazendo a combinação de várias ferramentas acaba encontrando um cenário ideal e a gente vai lá, ativa a nossa operação, baseado num setup. E já uma estratégia é algo que abrange outras coisas. Dentro de uma estratégia, a gente vai ter um ou mais setups, mas mais que isso, a estratégia ela abrange gerenciamento de risco, diversificação de ativos, plano de trade. Então a estratégia é um posicionamento de como a gente vai lidar na operação. Já o setup é aquela coisa mais certeira, mais no beat ali que eu vou executar. E não tem nada de errado, tá, turma? Não tem nada de errado. E vamos fazer uma analogia com o esporte, que eu acho que é uma coisa mais fácil. Todo esporte, ele é estrategista, né? O treinador tem que ter uma estratégia de como colocar os seus jogadores. E os jogadores, muitas vezes, eles aplicam jogadas ensaiadas. E essas jogadas ensaiadas servem para, quando aparece a oportunidade, executar e tentar fazer o gol, que no caso é o objetivo de um esporte, né? No caso aqui do futebol. Mas para todo esporte tem isso. Tu tem setups, tu tem jogadas ensaiadas que tu vai fazendo de forma exaustiva, de forma repetitiva, e o desafio do setup, que eu vou comentar no detalhamento, é ter a disciplina e seguir à risca aquilo que foi predestinado a ser executado. Beleza, turma? Então eu vou limpar o gráfico e vamos aplicar um pouquinho de teoria. Vamos lá, turma. Qual que é a importância de ter setups e estratégias? E aí eu vou listar 5 itens para ficar na mente de vocês. O primeiro deles é disciplina e controle emocional. A gente usar o recurso de ter um setup, criar um ambiente, uma estratégia, ele vai nos orientar, vai nos ajudar a ter uma disciplina. O que é disciplina? É fazer aquilo que a gente se programou a executar. Se eu vou aplicar a estratégia, o setup mais clássico do cruzamento de média, eu vou criar regras para quando isso acontecer, eu olhar para o gráfico, eu vou executar, e isso tende a controlar o meu emocional para eu não entrar em um sinal falso. Por exemplo, a minha estratégia envolve cruzamento de média e um padrão de candle. Eu tenho que controlar o meu emocional para que eu não faça nada além do que eu defini. Então o setup ajuda a executar aquilo que a gente se programou. Segundo item, tomada de decisão fundamentada. Ou seja, se eu tenho um setup, eu tenho vários critérios, estou criando uma fundamentação, estou criando um cenário, uma narrativa. Se eu tenho um setup definido, a minha estratégia definida, quando eu ver todo esse cenário acontecer no gráfico, eu vou tomar minha decisão. Então ela não está baseada num achismo, na sorte ou numa aposta. Eu estou fazendo uma tomada de ação, eu estou tomando a minha decisão, seja ela ir pro take ou ela ir pro loss, mas ela está fundamentada, pelo menos eu sei por que eu estou entrando na operação. Quantas vezes a gente já entrou na operação? Eu faço muito isso, tá? Eu olho umas operações abertas, umas ordens abertas, muitas vezes eu não lembro porque eu entrei na operação. Pode ser que eu tenha visto um setup se armando, eu fiz a minha entrada e por algum motivo depois eu acabei esquecendo. Então, às vezes eu deparo com algumas ordens em aberto, eu não lembro, sinceramente, turma, eu não lembro porque eu entrei. E outras eu tenho bem claro, eu entrei na operação, estou acompanhando o gráfico, eu sei
exatamente porque eu entrei e porque e aonde que eu vou sair. Então, eu tenho uma decisão fundamentada em alguma coisa para me dar uma certa proteção na minha tomada de decisão e entrar na operação. Bom, o terceiro item aqui, ó, consistência nos resultados. Porque imagina assim, tu tem um setup que ele tem uma certa taxa de acerto, a tua estratégia, teu gerenciamento de risco 1 para 1, 2 para 1, ele no longo prazo já fez backtest, já fez uma análise e ele te dá resultado. Se tu executar aquilo que tu se programou, tu vai conseguir no longo prazo a tão desejada consistência. Consistência a gente não vai conseguir em 2, 3 trades, tá? Consistência, ela aparece depois que a gente une a disciplina e a gente vai executando aquilo que a gente se programou. A consistência vem em repetir de forma exaustiva aquilo que a gente se programou a fazer, seja para sair no take, seja para sair no loss. Consistência é isso. A gente não pode, agora eu estou executando o setup A, agora eu estou no setup B, deu um mês, eu já mudei toda a minha estratégia, já estou seguindo um outro cara, ou seja, isso não é consistência, tá, Arthur? Isso não é consistência. E se a gente não tem consistência, a gente não consegue buscar os nossos resultados, tá? Isso aqui, consistência, está muito associado à disciplina. Quarto, turma, gerenciamento de risco. Cara, isso aqui eu penei muito para começar a falar e até mesmo para estudar, porque eu nunca tive muito saco. Bem sincero aqui, tá? Gerenciamento de risco, relação de risco-retorno, a fazer análise de lote. A gente quer, no final das contas, é que a gente quer ter resultado aqui, a gente quer ganhar dinheiro, né? E a gente se perde muito, abre mais operações, abre mais lotes, sai do gerenciamento de risco. Por exemplo, o meu setup, eu estou utilizando ele no meu estudo, no estudo que foi apresentado, ele tem uma relação de 2 para 1, tá? De risco-retorno. E eu, por algum motivo, eu estou abrindo operação de 3 para 1, eu quero esticar o trade, mas o setup não permite isso. Então, a gente tem que seguir o gerenciamento de risco e a tomada de decisão, a escolha do setup, ele tem que estar associado também à saúde financeira da nossa conta. E tudo isso tem a ver com dinheiros e dinheiros tem a ver com risco, tá? Quando a gente fala risco, ó, o risco é, eu estou arriscando, eu estou tomando uma decisão, eu estou colocando na mesa a oportunidade de ganhar num trade, mas também fazer uma análise de quanto que eu irei perder. Então, esse é o risco da operação. E como tudo na vida, quando a gente quer buscar alvos maiores, lucros, rentabilidades, isso é risco. A gente se expõe mais tanto para ganhar quanto para perder. Então, é importante, todos os vídeos eu tenho comentado, tenho falado, feito alguma postagem, para mim é a chave, tá? A chave é vocês buscarem aperfeiçoamento no gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco ele é pessoal para cada um. Então cada um tem que buscar aquilo que se casa melhor para a sua realidade financeira e também de maturidade no trade. E por fim, né, aqui finalizando qual que é a importância de setups, é sempre ter um aprimoramento. Que isso, tá? Aprimoramento é melhoria contínua, porque a gente vai montar um setup, vai escolher alguma coisa para executar, mas muitas vezes a gente está indo para um caminho e a gente vê, cara, não tô confiável, não tô me sentindo seguro. Esse setup aqui, ó, foi apresentado, cara, vou sair dele. A gente não se sente à vontade, não confia também naquilo que a gente está aplicando. Então, vocês têm que buscar um aprimoramento, melhoria contínua, tentar ver aquilo que casa com a realidade de vocês. É natural, porque não existe só um setup, não existe só uma estratégia operacional. Olha o que tá passando aqui na tela. Vai passar vários videozinhos. Não tô dizendo que nenhum deles funciona ou funciona. Tô querendo dizer que existem vários cenários, várias oportunidades, várias formas de encarar o trade. E a gente tem que buscar aquilo que casa melhor com a gente, beleza? Para saber isso, agora eu vou pro tópico 2. Eu vou listar agora como escolher a melhor setup, uma melhor estratégia operacional, case junto com o seu operacional, com a sua realidade. Fechado? Vamos lá, turma. Item 2 aqui, tá? Da janelinha. Como escolher? Cara, agora vem um ponto que eu vou detalhar um pouquinho mais na parte de como escolher, porque obviamente eu não teria como fazer só num vídeo. Esse vídeo já vai ficar longo, você já deve ter notado, ficou longo. Cada um dos tópicos que eu vou abrir agora, que vão ser aproximadamente 7 itens, eu poderia usar cada um desses tópicos e abrir mais conteúdos para vocês. Quando eu preparei essa aula, eu já tenho em mente que alguns deles eu vou ter a oportunidade de falar na sequência dos próximos vídeos, tá? Mas pensem que são várias coisas que vocês têm que levar em consideração para escolher como escolher e se devem escolher algum setup. Todos esses que ficam passando aí, que vocês aprendem com os educacionais, com os traders educacionais de vocês, tá? E eu me incluo nessa também, tá? Não tô fora dessa aí também. O primeiro deles que eu gostaria de falar aqui, eu vou detalhar depois em algum outro momento, que é fazer o backtest. E backtest, para quem é iniciante no trade, não sabe o que é um backtest,
backtest é pegar um histórico. Tu vai pegar um histórico de algo que já passou e tu vai fazer uma simulação. Tu vai olhar para o passado e vai ver como que esse setup, simulando ele se comportou com o gerenciamento de risco de vocês. Vamos lá, de novo, mais clássico, cruzamento de média. Pega um gráfico, traça quantos cruzamentos de média teve, simula se tu tivesse entrado no cruzamento de média, onde que tu teria colocado teu alvo, onde estaria teu stop, e aí tu vai traçar uma linha do tempo do passado para ver se a sua calibragem das médias ela foi positiva ou não, e se no longo prazo e depois de algumas operações, 20, 30, 50 operações, ela foi lucrativa. Se ela for lucrativa e estiver dentro do seu gerenciamento de risco, né? Porque tu vai ter que definir um stop, vai ter que definir um alvo. Alguns setups, eles te dizem quando entrar, mas alguns não dizem quando sair. Mas outros que são mais completinhos. Tem umas receitinhas de bolo que diz, ó, tu vai entrar na operação tal, tu vai sair com tantos pontos de take ou então de stop. Então vocês têm que olhar, fazer um setup, aplicar seu setup no backtest, ou então olhar o histórico para olhar para o passado, ou então vocês vão pegar e executar na prática numa conta de demonstração, tá? Ou numa conta de simulação, que hoje em dia está muito popularizado com tempo real. O problema é que na conta de simulação, vocês vão pegar o tempo real e vai depender de um dia, né? Tem muitas plataformas que permitem fazer replay, até mesmo o TradingView permite fazer replay, tá? Você consegue replicar o teste e avaliar. Ou então, usar algumas plataformas de backtest, como eu tenho vários vídeos aqui do MetaTrader 5, que dá para automatizar a análise do backtest. Então, em especial sobre esse tema de backtest usando o MetaTrader 5, que é uma ferramenta que eu domino, se vocês deixarem like, eu preparo um vídeo só sobre backtest atualizado e também uma ferramenta para fazer backtest de estratégias, setup, que é gratuita e vai funcionar muito bem, tá? Então aí vocês deixam um comentário, deixam o like aí que eu preparo na sequência um vídeo. Perfeito, tem uma atualizada aqui, vamos para o segundo tópico que eu gostaria de salientar de como escolher um backtest, como escolher um setup. Beleza, turma? Já fez uma avaliação, um backtest ou até mesmo um replay de mercado. Em algum momento, vai ter que partir para o teste em ambiente real. E aí também está envolvendo dinheiro, tá? Então, quando fizer isso, na hora de escolher o seu setup, tenha em mente que tu está testando alguma coisa. E testar em conta demo não é a mesma coisa em testar em conta real. Então, se tu tem lá muitos dinheiros na sua conta para começar a fazer o trade, cara, separa só uma fração, um quarto, uma partezinha ali para usar no teste da sua estratégia ou do seu setup, tá? Não vai torrar todas as tuas fichas em algo que tu viu na internet só porque o cara mostrou que funciona. E não tem jeito. Em algum momento tu vai ter que partir para o ambiente teste em conta real e aí que vocês vão encarar os seus medos para ver se vai funcionar ou não, tá? Então escolheu o seu setup, guarda, reserva um capital e aplica em conta real. Muito importante para vocês montarem a sua estratégia operacional, os seus setups, é ter uma diversificação. O que é isso daqui? É basicamente vocês terem um arsenal, opções de trade para ser utilizado, operações, né? Então vai ter o setup 1, setup 2 e até um setup 3, por exemplo. Tu vai fazer uma diversificação e essa diversificação vai ser tanto em operacionais ou então como ativos, porque vocês sabem que alguns ativos se comportam de forma diferente. Então vocês podem selecionar 1 a 3 setups ou 1 a 3 ativos para aplicar aquilo que vocês escolheram. E esse aplicar vai ser tanto aqui na conta real ou vocês vão aqui junto com o backtest fazer lá na conta demo. Tenham isso em mente porque para tentar simular o que? O cotidiano, a vida real de vocês. E se vocês tiverem só apenas um setup e apenas um ativo, pode ser que vocês fiquem refém apenas da estatística desse operacional que foi apresentado para vocês. Porque muitas vezes o setup 1 ele está lucrativo, o setup 2 ele está negativo, ele está tendo uma performance ruim, mas o setup 3 está tendo uma performance 3 vezes maior que o primeiro. Então vocês podem carregar e ter opções de entrada no trade para que usem a probabilidade ao favor de vocês. Porque não tem setup infalível. Ah, mas o fulano disse que tem um setup que funciona 95% das vezes e ele é altamente lucrativo. Cara,
Aí vocês têm que colocar a mão na consciência, que é o que eu vou falar nos próximos tópicos, tá? Mas segura aí, mas já ativa um alerta, tá? Já ativa um alerta nessas mensagens, nesses vídeos que estão aparecendo aqui, tá? Colocam a mão na consciência para não cair em uma roubada. Mas eu já vou detalhar um pouquinho melhor daqui a pouco. E um quarto ponto que eu vou resumir aqui esse tópico é, de novo, a gestão de risco, tá? Existem alguns setups, algumas estratégias que elas são curtinhas, tá? O pessoal gosta de falar muito de scalp, que eu não gosto desse tipo de operacional porque a gente fica viciado em buscar operações rápidas, operações curtas e a gente acaba fazendo um overtrade em muitas operações. Mas existem algumas estratégias que o pessoal apresenta que ela foge totalmente de um gerenciamento de risco de dinheiro, de capital de uma pessoa comum, tá? Porque tem gente que faz operações de trade longo, buscando uma relação de ganho pequeno por um stop grande. E isso aí quebra a conta de muita gente a longo prazo. Ou então existem alguns setups, estratégias, que é o mais conhecido aí o pessoal aí da casa de aposta e opções binárias, né? O tal de martingale. O pessoal quebra a conta adoidado, abrindo operações atrás de operações, dobrando sempre a exposição a cada momento que tá ficando negativo. E isso daí vai quebrar a conta de cada um. Isso aí não é favorável à gestão de risco, à conta de muita gente. Por isso que muita gente quebra a conta, tá? O setup do camarada lá parece bonito, parece lucrativo, mas será que vocês aguentam o tirão? Tem gente que tem estratégia que diz que ela é lucrativa se tu tiver 10 mil reais na conta. Porra, eu tenho que ter 10 mil reais na conta. Por quê? Algum motivo tem. Muitas vezes porque a estratégia vai colocar em risco muito dinheiro na mesa, para buscar às vezes pouco lucro. E agora, turma, vou colocar aqui, ó, bem grandão com vários asteriscos aqui, ó, tá? Para vocês ficarem no alerta. Como não ser enganado, que é a coisa mais fácil que a gente tem aqui no trade. Infelizmente, a gente é enganado muitas vezes. A gente tá ali na tentação quando a gente vê vídeos como esses que estão passando, tá? Então, como a gente não vai ser enganado quando a gente for apresentado num setup, num trade, até mesmo nesses que estão passando? E aí, para isso, vou listar alguns itens aqui para vocês, tá? Como a gente tem que confiar em alguma coisa, muitas vezes a gente depara com esses setups, esses conteúdos, e a gente não sabe, tá, e aí? Tá, e aí, como é que eu faço? E aí, será que funciona mesmo? Será que dá para confiar? Então, vocês têm que usar um pouquinho o senso investigativo de vocês, tá? E aí parte para uma validação e principalmente uma pesquisa, tá? Caiu de paraquedas aí no celular de vocês, no grupinho do WhatsApp, do Telegram, não vai saindo, não vai aplicando, tá? Procura uma validação, seja de pessoas conhecidas ou, né, do teu círculo de amizade, ou faz a tua pesquisa pessoal mesmo, né? Principalmente, busquem um histórico. Se o cara tá apresentando alguma dica, algum setup, cara, qual que é o histórico? Principalmente se ele tá vendendo. Tem muita gente que vende aí estratégia. Qual que é o histórico disso? Será que isso aí é consistente mesmo no longo prazo? Ó, eu vou aplicar o setup da lagartixa. Cara, qual é o histórico desse cara aí? Tem algum setup? Tem alguma comprovação de que realmente isso funciona? O cara, obviamente, vai dizer que funciona. Beleza, então tem uma validação, mas faz uma pesquisa. Quem é que já adquiriu? Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil a gente buscar referência. Claro, tem muito comentário fake, tanto no Instagram como no YouTube, né? Perfis falsos, até mesmo do próprio influenciador, querendo te induzir a seguir o que ele tá falando, né? Cara, tem que tomar muito cuidado, tá? Outro ponto, tem que optar por pessoas que têm muita transparência. E tem a ver com o item que eu tava falando agora sobre história. A transparência do criador. Tem muita gente hoje divulgando qualquer setup, tá? Nessa listinha que tá passando, apareceu por acaso, tá? Algumas pessoas que eu nunca vi na vida. Isso quer dizer que eles não são confiáveis? Não. Mas vocês têm que tentar buscar vocês têm que tentar buscar quem passa transparência, passa confiança. Isso é o mais difícil, tá? Não olhem só para o retorno financeiro. Avaliem, pesquisem em quem que vocês estão confiando o dinheiro de vocês, tá? Porque se sair no loss, sair no prejuízo, não é ele que vai pagar a tua conta. Palavra-chave aqui, ó, honestidade. Vê como é que é a forma como ele fala. Vê se ele está fazendo muita promessa no setup, ou então se ele está mostrando muito lucro em cima desse operacional. Cara, promessa de ganho, lucro. Para mim, dependendo da forma como ele é passado, ele não é proporcional à honestidade. Porque ele está querendo te convencer de alguma coisa, principalmente ou de vender um curso, ou vender um robô, ou vender alguma coisa para vocês adquirirem, tá? Coloca a mão na consciência. Alguém que promete lucro realmente, tá? A troco de que ele está fazendo isso?
nas redes sociais é porque ele é um cara que tá fazendo caridade, cara, então pensa, cara, olha, não caia em roubada, lucro garantido, não existe lucro garantido em nada. Cuidado com as falsas promessas, tá? 3, histórico de trades e principalmente, tá? Não só histórico que passou, porque é muito fácil, que eu já falei no primeiro item, né? Mas também em tempo real. Tem alguns que fazem lives, tem grupos aí que estão fazendo os seus trades em tempo real. Às vezes é grupo fechado, né? Mas acompanha, tá realmente confiante nesse cara. Então tu pega, fica em tempo real acompanhando o que ele faz, vê se ele realmente está fazendo na prática aquilo que ele está ensinando. Muitas vezes esses caras aqui estão ensinando alguma coisa, mas pode ter certeza, eles nem aplicam mais, eles nem aplicam o que eles estão ensinando. Muitas vezes é mais para ganhar o tempo, aplicar, compartilhar algum conteúdo, mas na prática mesmo, será que executam aquilo que estão ensinando do jeito que estão ensinando? Então vocês têm que acompanhar, não caem, tá? Cuidado, tá? Cuidado, tomem cuidado que vocês olham aí na internet. Quarto item, feedback, retorno de conhecido, né, tem a ver com, ali, com a pesquisa, a validação, mas principalmente de uma comunidade, de um grupo. Fala abertamente, um grupo aberto, ou então fala no privado e tenta buscar validação apresentado. Mas o mais crítico mesmo, tá? O mais importante é cuidado com solução mágica. De novo, tá, gente? Solução mágica, promessa de lucro. Vou escrever aqui de novo, tá? Promessa de lucro, alta taxa de acerto, setup infalível. Cara, todas essas palavrinhas aqui são gatilhos, não é para vocês se atirarem, e sim são gatilhos para vocês cuidarem e saírem fora, tá? Ou pelo menos, né? Ou pelo menos vocês vão pegar, abrir o olho de vocês, ó, ficar com o olho bem aberto assim, ó, para vocês ficarem com uma pulga atrás da orelha. Cara, será que esse cara tá falando faz sentido ou não? Faz sentido? E aí vocês têm que pesquisar, porque o dinheiro é de vocês, tá, turma? O dinheiro aqui, ó, esse dinheirinho aqui é suado. Vocês têm que dar, não pode simplesmente sair, deixar esse dinheiro voando aqui para aplicar uma estratégia ou outra. Então, abram o olho e fiquem espertos com as falsas promessas. E para finalizar o vídeo, além de você se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, deixar seu comentário, vou deixar 2 recomendações de canais que eu acho muito bacana, que eu tenho acompanhado nos últimos meses, que eu gosto muito, me identifico muito com o setup e principalmente com a forma como eles estão passando o conteúdo, perfeito? E o primeiro canal que eu vou indicar é esse aqui, ó, Wall Street Invest, um baita canal aqui, ó, mais de quase 160 mil inscritos, mais de 2.000 vídeos publicados aqui, principalmente pelo esse japa aqui, o Massuda e também o camarada aqui, o Norton, gente finíssima. E é muito bacana esse canal porque eles têm diversas estratégias, diversos setups para vocês aplicarem. Olha só o nome, tá? Cada dia tem um setup novo, uma estratégia nova. E o que eu acho mais bacana, ele não só diz ali exatamente, ó, comprou, vendeu. Ele explica no detalhe quais indicadores tem que utilizar, qual a forma de entrar, qual o ativo, qual o melhor tempo gráfico. Então, por isso, cada vídeo aqui deles é uma aula. Por exemplo, aqui, ó, cruzamento do multiverso da loucura. Olha o nome desse vídeo aqui. Eu ainda não vi. 31 minutos de vídeo. Cara, é praticamente uma aula a respeito apenas desse conteúdo. Um outro conteúdo aqui do Norton, explicando estratégia do Jesse Livermore também, aqui 23 minutos de vídeo. O mais legal aqui dos conteúdos aqui, eu me identifico muito com os conteúdos aqui do Massuda, muito mais pela forma, pela didática que eles utilizam aqui para passar o conteúdo. É bem no estilo de aulão mesmo, teoria, apresentação de conteúdo e depois vai lá para a prática. Mas mais ou menos da forma como eu gero meus conteúdos aqui no canal. Por isso eu me identifico muito aqui com o Massuda. Vamos pegar esse vídeo aqui, ó, de retração de M5. Olha só, ele tem o conteúdo, passa aqui mais ou menos como é que as entradas, saída, dá uma introdução teórica muito bacana, explica no detalhe. Cara, basicamente do mesmo jeito que eu gosto de explicar os conteúdos, ele também explica no detalhe, passando tintim por tintim. Depois vai lá para o gráfico, mostra como é que é as entradas, saídas e depois mais lá para frente acaba mostrando no detalhe como é que é feito o setup, seja como for o que ele estiver apresentando. Então eu me identifico muito aqui com esse canal, que é a minha primeira recomendação para vocês. E o outro canal que eu também me identifico muito, que eu gosto bastante, é aqui do Fabrício Lawrence. Cara, quase com 200 mil inscritos, só com 102 vídeos. O Lawrence é aqui da minha região, aqui do sul. Ele tem uma didática muito boa, os vídeos e a edição de como ele apresenta
dentro do conteúdo, só olha pela capa aqui, ó. A gente dá vontade de clicar só pela capa, né? Tem vários vídeos que eu já abri aqui para olhar as estratégias também, para ver o que que ele está apresentando. É muito bacana a forma como ele apresenta, a forma de edição do vídeo, é muito dinamismo aqui nos vídeos dele, que te atrai para tu olhar do início ao fim cada um dos setups, estratégias que ele apresenta. Então é muito bacana, tá? Vamos pegar esse aqui. Também está apresentando como é que funciona, dá um pouquinho de teoria, onde é que eu faço a minha entrada, depois ele vai lá pro gráfico, mostra no detalhe as razões, os motivos. Então todos os conteúdos deles são assim, é bem dinâmico, tem bastante imagem, tem bastante dinamismo, a gente não se cansa, a gente começa a ver um vídeo, vai até o final, bem de boa. Então curto muito e indico aqui o canal do Fabrício Lorenz, e o link desses dois canais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá, se inscrever no canal deles, deixar o seu comentário, e eu tenho certeza que alguma coisa no canal desses dois caras aqui vocês têm e devem utilizar para aplicar no trade de vocês. Se tu tá indeciso, tá pulando de galho em galho, não identificou qual é o teu setup, não sabe qual é a tua estratégia, tá com dificuldade, eu duvido que não tenha alguma coisa que vá auxiliar pro operacional de vocês, tá? Tem muita estratégia muito bacana e tá muito bem explicado, então não tem erro, turma, tá? Não tem erro mesmo, tá? Se tu chegou até o final, te agradeço muito por ter acompanhado. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal e também seguir aí nessa nossa luta. Vamos junto, seguir na luta do trade, e eu vou compartilhando os conteúdos que eu acho relevantes aqui pro meu canal. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo.